Fala galera! O Google Forms é uma ferramenta espetacular para realizar atividades, avaliações, pesquisas e até jogos. Mas na hora de inserir anotações matemáticas, podemos ter dificuldades. Após a vinheta, vamos ver como contornar esse problema. Fala galera! Professor Lee aqui com vocês e na aula de hoje nós vamos falar sobre matemática no Google Forms. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Beleza? Se gostar do vídeo, dá aquele like, se não gostar, dá um dislike, comente aí logo abaixo alguma coisa, alguma dúvida que você tenha, que eu terei o maior prazer em esclarecer. Beleza, pessoal? Então, ó, primeira coisa a fazer é a gente instalar uma extensãozinha que vamos utilizar para inserir as anotações matemáticas no nosso Google Forms. Então a gente vai vir aqui, ó, nos três pontinhos, vamos aqui em mais ferramentas, extensões. Aí nós vamos procurar essa extensão aqui, ó. No meu já está instalado, mas para você instalar essa extensão aqui, você vem aqui em extensões, esses três tracinhos aqui, clica em abrir o Web Store e digita Equate.io. E vai aparecer aqui, ó, a extensãozinha para a gente instalar. Então clica nela e aqui vai aparecer usar no Chrome, certo, pessoal? Então vocês vão clicar aqui em usar no Chrome, fazer uma instalaçãozinha simples, fazer as permissões para o Google Chrome possa usar essa extensão toda vez que você clique. E como aqui no meu navegador já está instalado, aí aparece aqui remover do Chrome. Beleza, pessoal? Então, após essa instalaçãozinha, ela deve aparecer aqui, onde tem essa pecinha de quebra-cabeça, onde tem todas as suas extensões, deve aparecer aqui, ó, certo? Então apareceu a extensãozinha aqui e o próximo passo é abrir o formulário Google. Vamos lá no nosso Drive, a gente vem aqui em novo, formulários Google e formulário em branco. Então, pessoal, antes de mais nada, a gente vai aqui trocar o nome dessa atividade, que eu vou colocar atividade de teste, certo? Só para a gente ter um nome aqui, porque por padrão o Google Drive ele vai salvando todas as alterações aqui. Então, à medida que você vai fazendo a atividade, ele vai salvando automaticamente. Então é importante a gente colocar o nome aqui para evitar que a gente perca essa atividade no meio das outras, né? Então o interessante é você colocar logo o nome, que também é repetido aqui, né? Então aqui a gente pode alterar atividade de matemática e a descrição, pode colocar qualquer coisa. Para essa aula aqui eu vou colocar professor Lee, certo, pessoal? Então, ó, perceba que agora eu tenho um quadradinho azul tanto na parte da pergunta como na parte das respostas, certo? Então, para inserir qualquer partezinha matemática aqui, eu vou clicar no íconezinho azul e vai aparecer essa barra aqui embaixo, certo? Aqui é sobre a extensão, né, com algumas opções, ajuda e outras coisas mais. Esse primeiro botão nós vamos usar para inserir as nossas anotações matemáticas. O segundo botão é para a inserção de linguagem LaTeX. Se você tiver conhecimento da linguagem LaTeX, você já pode inserir por aqui também, mas esse não é o intuito dessa aula. Aqui a gente faria a inserção de gráfico. Aqui a gente teria a opção de desenhar, né? Então, ao invés de digitar, eu poderia escrever. Por exemplo, 2x mais 5, né? Também faria a inserção. Se você tiver uma mesa digitalizadora, ao invés de estar montando a equação ou a fórmula, você já poderia fazer por aqui rapidamente. Se eu esquecer algum símbolo, aqui bastaria desenhar aqui, esse símbolo apareceria, né? Então, símbolo de somatório. Então veja que à medida que eu vou riscando, aqui as opções elas vão aparecendo. O microfone, se ao invés de digitar eu quiser falar, mas aqui tem um porém, né? Nós temos aqui que falar em inglês, porque essa extensão ela é toda em inglês, então a gente teria que falar em inglês, já teria um trabalho maior, né? Aqui a gente também poderia usar essa extensão no nosso celular, né? Então veja aqui que tem o QR Code, que bastaria apontar a câmera do celular para esse QR Code e fazer a instalação no celular.
Esse botãozinho aqui, que nós vamos usar posteriormente para inserir várias figuras matemáticas, gráficos, retas, barras, existe muita coisa que eu vou abordar daqui a pouquinho. Aqui um selecionador de objetos e aqui nós temos uma tabela periódica, uma calculadora científica e um visualizador de moléculas, certo? Mas isso aqui também a gente vai ver direitinho posteriormente, certo, pessoal? Então, ó, se eu quiser inserir uma partezinha matemática, né? Por exemplo, qual é a raiz da equação abaixo? Então, a gente clicaria aqui no botãozinho azul para abrir a faixa, que nesse caso já estava aberta, né? Então aqui eu já teria boa parte andado, mas eu vou colocar aqui do zero. 2x menos 4 igual a 10. Aí aqui, aí aqui ó, tem um botãozinho Insert Mark, ou seja, inserir a anotação matemática, né? Então a gente vai aqui em inserir e ele vai reconhecer como uma imagem, né? Bom, então veja que aqui eu tenho uma imagem, né? Eu posso alterar aqui o tamanho da imagem, eu poderia inserir aqui, né? E eu também poderia alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, né? E assim a gente iria fazendo a formatação da nossa questão. Aí você poderia dizer, ah, Ali, mas aí uma equação dessa daria para a gente simplesmente digitar. Sim, mas veja as opções que a gente tem aqui, ó. Eu também poderia vir aqui nos 3 pontinhos, ó, e aqui eu teria uma gama de opções para digitar, para fazer a nossa anotação matemática, né? Então aqui eu tenho a geral, né, que é o que aparece aqui. Aqui eu tenho os símbolos, né? Todos os símbolos que a gente precise estão aqui, tanto os símbolos como disposições, como fração, como raiz, né? Então aqui eu tenho uma gama de opções muito grande para a gente inserir qualquer notação matemática, né? Aqui no layout a gente poderia inserir contas de adição, de subtração, a gente poderia inserir matrizes. Então existem muitas opções aqui que a gente poderia utilizar. Aqui nós temos algumas fórmulas já pré-definidas. Se a gente estiver precisando de uma delas para o enunciado, bastaria clicar e a formulazinha apareceria, né? E aqui é a questão de favorito, certo, pessoal? Então aqui existe uma variedade muito grande de símbolos, de objetos matemáticos que a gente pode inserir, certo, pessoal? Então vou fechar aqui e vamos colocar somente duas opções, né? Na nossa equação aqui, 2x menos 4, 14 seria 7. Então colocaria o 7 aqui, uma primeira resposta. Vou colocar só duas respostas para a gente prosseguir na nossa aula, certo? E aqui eu vou colocar, aparece um 10, então eu vou colocar um 10 aqui. Então, ó, vamos para uma nova questão. Se a gente tivesse que inserir um gráfico, por exemplo, o gráfico de uma função, então a gente clicaria aqui, aí na parte de gráfico. Então veja que eu já tenho aqui um cursor piscando justamente para a gente inserir o gráfico, a função que gerará o gráfico aqui. Então y igual a 2x. Então veja que já aparece o gráfico aqui, 2x mais 1. Aí já apareceria o gráfico aqui, né? Então em relação a esse gráfico, a gente poderia vir aqui nessa chavinha e alterar. Por exemplo, se eu quisesse deixar o gráfico com contraste, ele apareceria dessa cor. Aqui é a questão do braille. Aqui, se eu quiser aqui quadriculado, né? Aqui o número do gráfico, também posso fazer desaparecer. E aqui a gente tiraria essa partezinha menor, esses grades menores, certo? Aqui eu poderia inserir as setinhas dos eixos, né? Dos eixos de coordenadas. Né? E assim eu poderia fazer toda a configuração do gráfico que eu quisesse. Além disso, a gente poderia limitar aqui, por exemplo, menos 3 até mais 3. Da mesma forma, eu poderia limitar aqui o eixo vertical. Poderia ser menos 3 e mais 3. Né? Então veja que o meu gráfico ele já ficaria em uma proporção menor e já ficaria mais visível. E mais uma vez,
a gente poderia, aqui ó, aqui a gente poderia aumentar a visualização, diminuir a visualização e aqui a gente poderia retornar ao zoom normal do gráfico que ele apareceria, certo pessoal? Então com isso a gente vai lá novamente em inserir, que eu estou na frente, mas você já viu o botãozinho lá, a extensão aplica como uma imagem, que a gente também poderia vir aqui e alterar o tamanho dessa imagem. Então, ó, vamos inserir outra questão aqui e a gente clicar, aqui a gente já falou, então vamos para isso aqui, certo pessoal? Isso aqui é muito interessante porque tem muita coisa que a gente poderia fazer a inserção, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, qual é a fração referente à parte pintada, a parte colorida abaixo. Então, pessoal, eu poderia vir aqui e clicar. Seríamos direcionados a uma outra guia do Chrome, onde aqui já é feita a tradução para o português. Aqui na parte de cima tem a atividade que será direcionada o que a gente colocar aqui nessa tela. O botãozinho de excluir, copiar, recortar, colar, desfazer e refazer, importar arquivos e aqui mudar a cor do preenchimento e alterar a cor da borda. Aqui nós temos todos os botões que citamos anteriormente e nós temos aqui o principal que eu vou mostrar agora, as formas. Então posso inserir aqui várias formas no meu formulário. Se eu clicar aqui tiver alguma forma que não aparece aqui, eu venho aqui nos três pontinhos e eu posso selecionar qualquer opçãozinha dessa, né? Entre as formas nós temos moedas, tangram, pentaminó, blocos de padrão, pirâmides, né? Esfera, grupos, né? Bases, blocos, barras. Então nós temos aqui muitas opções que obviamente eu não vou falar sobre cada uma delas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a questão aqui eu quero frações. Então ó, para inserir uma fração, a fração que eu quero, eu viria aqui, formas inteligentes. Então veja que eu tenho várias formas aqui, onde estão aparecendo aqui, ó, círculo de fração, que é o que eu quero. Então eu vou aqui, desenho o círculo de fração e automaticamente vai abrir aqui uma barra na direita, onde eu tenho o rótulo, que às vezes a gente tem números que aparecem aqui, que a gente pode alterar. Aqui a disposição para frente, na frente de outro objeto. Se tivesse mais de um objeto, a gente poderia colocar à frente, atrás, um do lado do outro e assim por diante. Aqui a opção de girar, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. E aqui é a parte que eu vou precisar, ó, número de segmentos. Eu tenho 5 e sombreados eu também tenho 5. Então vamos aqui colocar o 8. E aqui esse sombreado já tem 5 e eu vou deixar sombra no sentido horário, sombra no sentido anti-horário, né? Então aqui a gente também poderia alterar. E aqui a gente também poderia alterar a espessura do traço, aumentar e diminuir, né? E aqui a gente poderia alterar o estilo do traço, todo pontilhado. A gente poderia colocar entre traços e pontos e assim a gente faria a alteração de acordo com a nossa necessidade. Que obviamente eu vou deixar aqui esse traço totalmente preenchido. Você pode alterar o tamanho também, certo? E a gente pode girar por esse pontinho aqui também, certo pessoal? Então ao invés de clicar aqui em inserir matemática, que o Google Chrome já fez a tradução, nós vamos clicar aqui em cima, ó. Então nesse botãozinho aqui é que a gente vai inserir a nossa figurinha de fração e automaticamente já aparece aqui. Mais uma vez a gente pode alterar o tamanho, certo? E aqui a gente poderia fazer o alinhamento e também alterar a figura ou adicionar uma legenda, né? E aqui a gente colocaria as opções. Mais uma vez a gente iria lá, apagar aqui,
a gente iria lá na nossa notação, aqui já aparecia a fração, então vamos colocar aqui 3/5, 3/5, vamos inserir. Então você poderia colocar aqui como tirar esse nome opção, colocar opção A, né? Aí aqui a gente poderia colocar a resposta correta, novamente clicando aqui no quadradinho azul, e ao invés de 3/5 a gente poderia colocar 5/8, né? Então pessoal, se a gente quiser ver como é que está ficando aqui a nossa atividade, então basta vir aqui, clicar no olhinho e visualizar. Atividade de matemática, professor Lia, primeira pergunta, qual é a raiz da equação abaixo? 2x menos 4 igual a 10. Aqui já apareceria o gráfico, que eu não coloquei o restante da questão, simplesmente para o vídeo não ficar muito longo. E aqui a gente colocaria a fração, né, referente à parte colorida. Qual é a fração referente à parte colorida abaixo? Então aqui a gente marcaria ou a letra I, também nem alterei aqui para a opção para a letra B, mas isso aí a gente já viu como é que faz, né? E retornando para a gente explorar ainda mais algumas coisas que tem lá, mais uma vez viria aqui. Então pessoal, ó, aqui na parte das formas a gente já viu várias coisas, e nessa daqui eu quero representar outras coisas bastante interessantes com vocês, né? Aqui seria a linha numérica, vou colocar aqui para ficar bem visível para vocês. Então veja que aqui já está marcando do 0 para 1, e aqui na linha numérica eu poderia colocar 2 números, 3 números, 4 números e assim por diante. A gente poderia começar do 1, poderia começar do 2, dependendo da nossa necessidade. A gente poderia aqui alterar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim por diante. Da mesma forma a gente poderia alterar a espessura e também o tipo da linha, se é um tipo sólido, tracejado, pontilhado e assim por diante, certo? Outra coisa que a gente poderia fazer aqui, a gente poderia colocar aqui um transferidor, a gente poderia colocar aqui um plano de coordenadas, a gente poderia colocar, ao invés do círculo de fração, a gente poderia colocar em barras, a gente poderia colocar qualquer polígono que a gente precise, né? Então veja que novamente vem com aquela cor, mas que a gente poderia alterar aqui a cor que eu quisesse colocar, eu poderia colocar, certo? Então eu poderia simplesmente arrastar aqui, né? A gente poderia alterar a cor da linha, a gente poderia alterar a linha aqui, certo? E assim eu poderia fazer a configuração da minha figura. Também eu poderia colocar aumentar aqui o número de lados, hexágono, heptágono, octógono, e assim a gente poderia inserir um polígono com quantos lados a gente precisasse. Além dos polígonos, a gente poderia mostrar aqui a questão dos ângulos. Então veja aqui, eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. Então aqui eu também poderia alterar a cor, né? Alterar a cor, da mesma forma que a gente fez anteriormente. E aqui alterar as características. Então pessoal, aqui eu poderia colocar um ângulo de 0 a 60. Aí aqui eu poderia alterar, como fazer uma classificação do ângulo, né? A classificação do ângulo em relação a agudo, reto, obtuso. Então eu poderia usar essa partezinha aqui, né? A gente poderia mostrar as retas. A questão da etiqueta é se aparecer o ângulo ou se não aparecer o ângulo. A gente poderia mostrar esse ângulo em graus e em radianos. E da mesma forma que anteriormente, a gente poderia alterar esse tracejado. Então, feitas todas as alterações na figura, a gente iria lá no botãozinho e inserir. Assim fazer toda a minha questão. Certo, pessoal? Então, essas aqui são apenas algumas coisas que a gente pode fazer com essa extensão, né? Então, se você já conhecia essa extensãozinha, coloque logo aí nos comentários hashtag eu já sabia. E se você não conhecia essa extensão e vai passar a utilizar, coloque hashtag salvou o meu dia.
Beleza, pessoal? Então, com isso a gente conclui nosso vídeo sobre anotações matemáticas no Google Forms e até o próximo vídeo. Valeu, galera!